Então tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou médico intensivista aqui de Cascavel. Eu tenho pós-graduação em cuidados paliativos, que é uma área que eu gosto muito dentro da terapia intensiva, da medicina de emergência, né? E a gente, durante essa pandemia, vivenciou situações aí que nunca havíamos pensado que poderíamos chegar numa situação dessa e durar tanto tempo, né? E isso trouxe bastante desafios para nós, enquanto equipe, enquanto assistentes de saúde, né, com as demandas que surgiram. E eu vou tentar passar algumas coisas aqui para a gente discutir, são poucos slides para a gente trocar uma ideia e tentar deixar um tempinho no final para discutir o que a gente tem feito, como que a gente se adaptou a essa nossa nova realidade, aí, esse novo normal, e como que a gente está lidando com a situação atual aqui no nosso hospital, principalmente, né? Então, a Organização Mundial de Saúde define a crise humanitária como qualquer evento de proporção enorme, que afete populações, sociedades, causando consequências desafiadoras e angustiantes, que pode incluir desde grandes desastres, com perdas maciças de vidas, interrupção dos meios de subsistência, colapso da sociedade e deslocamento forçado, né? Com repercussões políticas, econômicas, sociais, psicológicas, espirituais, que pode contemplar desastres naturais, guerras, fome e pandemias, como a que a gente vive no atual momento. E o que tem de comum em todas as crises humanitárias é o sofrimento humano, que eu acho que isso que desperta um senso de coletividade na humanidade para a gente atentar para o sofrimento humano. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde lançou um livrinho, uma diretriz, né, em que ela incorpora os cuidados paliativos nas crises humanitárias, né, então mostrando a importância dos cuidados paliativos, né, e não só o olhar para salvar vidas, né, e sim para conforto e alívio do sofrimento, né, que isso deve ser uma das metas em qualquer atitude e atenção que a gente faça ao paciente que enfrenta um sofrimento, né. Então, o que os cuidados paliativos podem auxiliar nas emergências e nas crises humanitárias, né? A gente pode aliviar o sofrimento, que tem que ser o objetivo principal. Salvar vidas é uma das maneiras, né, de conseguir esse objetivo, mas não o único. Então, nós temos que ter controle impecável de sintomas, né, sintomas físicos, emocionais, sociais, familiares, e a gente precisa atentar para todas as dimensões do sofrimento que uma situação aguda de uma doença como essa pode trazer. Ele pode nortear as condutas, né? Então, a partir do momento que a gente considera a morte como um processo natural, a gente lida com uma situação, uma visão diferente nos objetivos de cuidados que a gente tem pela frente, né? A gente precisa e aprendeu com os cuidados paliativos que a gente deve ter um plano de cuidados detalhado e proporcional para aquele paciente, respeitando sempre os valores e desejos do paciente, como a coisa mais importante nas condutas que a gente vai tomar frente a um paciente numa situação crítica. E na Covid-19 em si, a gente tem algumas dificuldades que a gente foi aprendendo durante a pandemia a como lidar com elas, né? Então, não há dúvidas que trata-se de uma doença grave, que traz um enorme sofrimento, tanto para a família, quanto para o próprio paciente, todos envolvidos na situação. E quando que a gente vai indicar os cuidados paliativos em uma situação de Covid, em uma doença aguda, que a gente nunca pensou nisso, né? A gente está acostumado a falar em cuidados paliativos no câncer, no paciente com demência, no paciente com múltiplas comorbidades e fragilidade no idoso. Agora eu vou falar em cuidados paliativos numa doença aguda, viral, curável. Como é que é isso? Como é que eu vou... Que ferramentas eu tenho para escolher melhor o paciente e fornecer o melhor cuidado para ele, né? Como é que eu vou me comunicar se eu não posso ter uma relação com a família, né? A família não pode visitar o paciente,
eu vou ter que dar uma notícia, eu vou ter que falar de um atestado, vou ter que entregar um atestado de óbito sem poder tocar na família, sem poder dar um abraço. A família não vai poder se despedir porque as visitas são restritas. Como é que a gente vai se adaptar a essa questão da comunicação, né? O melhor suporte ao paciente em que foi estabelecido um terapêutico. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou conversar? Como é que eu vou ter essa conversa difícil, que muitas vezes a gente tem em um ambiente de UTI, de emergência, à distância? Eu vou falar para aquela família que nós não devemos entubar o pai dela, porque ele tem uma funcionalidade prévia muito ruim, talvez aquela atitude não seja proporcional à situação clínica que ele está vivendo. Como que o cuidado paliativo pode amenizar o sofrimento dentro da pandemia? Então, todas as respostas que a gente foi buscando ao longo da pandemia, e algumas coisas a gente conseguiu chegar a resultados muito bons até o momento, né? Então, o que eu estava falando de trajetória de doença, esses são os gráficos que a gente está acostumado a estudar nos cuidados paliativos, né? Então, aqui o bem-estar físico do paciente, essa é uma trajetória de uma doença como câncer, por exemplo. Ele tem o diagnóstico, ele continua bem de saúde, a partir do momento que a doença avança, a qualidade de saúde dele, o bem-estar vai diminuindo até a fase da morte, né? Então, a qualidade de vida mantém-se estável. No paciente que tem múltiplas comorbidades, paciente com DPOC, insuficiência cardíaca, ele tem uma descompensação, uma infecção interna, perde qualidade de vida, volta num estado funcional pior do que ele era e vai declinando em cada internamento que ele tem até que chega o momento final da vida dele. O vozinho com fragilidade e demência, que já sai de uma qualidade de vida muito ruim e tem uma queda, tem uma infecção e volta para casa sempre numa situação pior. Então, essas são as trajetórias de doenças que a gente está acostumado no cuidados paliativos. E a gente sabe como definir cada conduta de tratamento baseado na fase de evolução da doença que esse paciente encontra-se. Mas a COVID vem no meio disso, uma doença aguda, então que pode afetar tanto o velhinho que já estava numa situação de fragilidade, tanto um paciente que tinha uma situação boa, né, um bem-estar, um paciente saudável, e vem uma doença aguda e interrompe a ciclo de vida dele. Então, como que eu vou atuar nessas situações? Uma das ferramentas mais validadas e fáceis de se utilizar, né, de quando indicar cuidados paliativos, é a SPICT, traduzida para o Brasil aqui, de fácil acesso a todos, só colocar na internet ali, SPICT-BR, onde eu vou procurar indicadores de piora da saúde, o paciente que tem internações não programadas, que já sai de uma capacidade funcional ruim, dependente para atividades de vida diária, e para cada doença, eu tenho sintomas que indicam que o paciente está numa fase de terminalidade ou numa fase avançada dessa doença. E a partir daí, definindo qual a funcionalidade prévia e qual o estado que o paciente encontra-se no momento da internação, eu consigo com mais precisão definir minhas condutas e planejar meus tratamentos baseados nisso, sempre respeitando a proporcionalidade e os valores do paciente. Esse aqui é um estudo feito antes da pandemia, de 2018, sobre idosos no pronto-socorro, né, e que são entubados, né. Acima de 65 anos tem uma mortalidade global de 35% dentro do hospital, mas, obviamente, conforme a idade avança, a chance do paciente ter uma saída do hospital vivo e com uma funcionalidade preservada vai a 14% em acima de 90 anos, 15%, e dos que sobrevivem, quase 60% tem uma grave perda de funcionalidade. Eles entravam antes com uma funcionalidade boa e quase 60% tornam-se extremamente dependentes para atividades de vida diária. Então, esses dados a gente tem que utilizar não de forma pontual,
mas de forma global e estatística para a gente discutir os planos de cuidados com os pacientes, né? Então, se ele já tem uma funcionalidade ruim, já tem uma condição prévia, eu tenho que deixar isso claro para todos os envolvidos no cuidado do paciente, que ele é um paciente que ele tem maior chance de morrer nesse internamento do que de sair com vida e com qualidade de vida. Então, a partir daí, a gente vai pensar em atitudes e terapêuticas que podem ser proporcionais ou não para o paciente. E uma das escalas de funcionalidade mais fáceis de ser avaliada e também uma das melhores validadas, tanto para emergência quanto para UTI, é a escala de PPS, né, que é o Palliative Performance Scale, onde eu tenho a funcionalidade relacionada à capacidade de deambulação, atividade e evidência de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Quanto pior a minha funcionalidade, a chance do paciente se recuperar frente a uma doença aguda é muito pequena, e isso nós já temos estudos, inclusive no COVID, utilizando-se o PPS e predizendo mortalidade em pacientes com a COVID-19. Então, pacientes com PPS abaixo de 70 e intubação, a gente está falando de uma mortalidade global de 81% intra-hospitalar. Então, a gente já tem dados de que temos ferramentas, sim, para conseguir predizer com mais assertividade o desfecho dos pacientes e escolher melhor as terapêuticas que a gente vai dispensar em um momento como esse. E toda vez que a gente olha para estatísticas, a gente precisa correlacionar o nosso, né, a nossa realidade. A nossa realidade é diferente de uma realidade de um hospital americano, onde tem alguns recursos que a gente não tem disponível. E mesmo dentro do Brasil, a gente tem uma disparidade de resultados muito grande dependendo da região, né? Então, no Brasil, em geral, nós temos esse aqui foi o maior estudo que a gente teve de análise estatística de pacientes brasileiros, né, mais de 250 mil pacientes, né, tem uma mortalidade global de 38%, mas quando a gente está falando em Norte e Nordeste, essa mortalidade aumenta para 50%. Então, a gente está falando de 1 a cada 2 pacientes vão morrer com COVID. E se o paciente for para UTI, no Norte e no Nordeste, ele tem uma chance de 84% de falecer no internamento. Então, a gente precisa olhar para os dados e para a nossa realidade. O que a gente tem lá fora, às vezes, não é o que a gente encontra aqui. Esse aqui é um estudo da nossa residente de clínica médica, que ela estudou grandes idosos aqui com COVID, e a gente tem os pacientes acima de 80 anos que precisaram de mortalidade, claro, é um número muito pequeno de pacientes, mas todos morreram. Todos os pacientes que foram intubados acima de 80 anos, todos morreram. Então, a gente precisa olhar para os dados e olhar para a nossa realidade para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. A tomada de decisões é sempre inadequado, né? Quando eu vou falar em opções de tratamento e terapêuticas, eu não ofereço isso como um cardápio para paciente ou para a família, né? Seu João, o senhor gostaria de ser intubado? Olha, vou discutir com o familiar sobre a intubação do seu pai. A competência técnica de uma atitude médica, isso é intransferível. A minha decisão como médico, eu tenho que ter convicção de que aquela minha atitude vai ser proporcional ou não para o paciente. Se a minha intubação vai beneficiar o paciente, se a hemodiálise que eu vou indicar vai, sim ou não, melhorar a qualidade de vida daquela paciente. Então, são ações que a gente não discute a ação médica, a gente discute proporcionalidade, vontades e prioridades de pacientes. Cada um tem uma vontade e suas prioridades que a gente precisa acessar nesse momento difícil para a gente não ferir a dignidade do paciente e não fazer uma condição, não oferecer um cuidado que possa tirar qualidade de vida dele, né? Então, sempre
pesar as intervenções com os objetivos de cuidados daquelas intervenções, né? A Sabrina, no livro dela ali de cuidados paliativos de emergência, ela coloca esse mnemônico SAVED, que é muito importante para a gente alinhar as condutas e identificar melhor o paciente. Então, a pergunta surpresa é uma pergunta que a gente faz para todos os pacientes que internam no pronto-socorro. Você se surpreenderia se esse paciente falecesse no próximo ano? Se a sua resposta for não, você já tem uma assertividade que esse paciente se beneficia de cuidados paliativos muito grande. Ele tem um quadro agudo e grave, ele tem uma doença que afetou a trajetória de vida dele de forma aguda. Eu preciso acessar valores do paciente para eu poder objetivar melhor os cuidados com ele, né? Discussão em equipe. A multitransdisciplinaridade, tanto na emergência, quanto na UTI, quanto no COVID, é fundamental. Existem demandas do paciente que só a psicologia vai conseguir acessar. Existem demandas do paciente que a fisioterapeuta que atende ele todo dia vai me informar. Que a assistente social vai conseguir dizer que ele tem um sofrimento familiar, que isso está afetando a qualidade de vida dele durante essa internação. Então, a discussão em equipe é um passo fundamental nas decisões e nos objetivos de cuidados, né? E a capacidade de decisão, meu paciente tem capacidade de decisão, quem vai tomar essas decisões são os familiares, existe alguém responsável por isso. Então, toda vez que eu sigo essa sequência, eu consigo objetivar melhor meus cuidados. E a gente tem que perguntar, se o paciente soubesse, né, no que você acredita, ele escolheria o que você propõe, quais são seus valores? Seus valores são diferentes dos meus, cada um sabe e tem para si o que é proporcional ou não para ele. A gente só precisa conseguir acessar isso, né? Chegar nesse ponto para a gente respeitar a trajetória de vida dos pacientes. Então, existe um estudo aqui do JAMA, de 2016, o que os pacientes consideram um destino pior do que a morte, e a gente está falando em quase 60% achar que incontinência urinária ou fecal é pior do que a morte, em vermelho, né? A gente está falando que o paciente que se precisa se manter preso numa máquina para viver, num respirador, isso é pior do que a morte para mais de 50% dos pacientes. Então, são todas questões que a gente precisa acessar para tentar não causar maior sofrimento para os pacientes e para os familiares. Mais dois estudos aqui, uma carta e um estudo do JAMA também, mostrando que 70% dos pacientes entrevistados disseram priorizar qualidade de vida sobre quantidade. 60% deles disseram que não conseguir sair da cama ou ter que respirar por uma máquina é pior do que a morte. E 80% dos idosos hospitalizados abdicariam de 1 a 5 anos de suas vidas para não morrerem em uma UTI. Então, a gente vê por aqui o medo que as pessoas têm da UTI, como nós somos temidos, né? Mas isso é importante a gente saber para a gente conseguir fornecer o melhor cuidado para os pacientes, né? E a foto clássica aqui da vozinha tomando cerveja, né? Depois que ela se recuperou do Covid. Então, proporcionalidade, o que é importante para cada um. É isso que eu preciso tentar acessar nos meus pacientes, né? Mudança de olhar, não é hora de eu perder tempo com exames diagnósticos e terapêuticas fúteis, então eu preciso indicar com precisão, pensando até mais friamente em alocação de recursos e dificuldades que a pandemia nos trouxe, isso torna-se importante, né? Então, eu indicar um tratamento em um paciente sem probabilidade de se recuperar de uma doença aguda que despencou a qualidade de vida, eu estou gastando um tratamento que pode ser útil para outras pessoas. Então, até isso a gente precisa considerar, né? Identificar sempre o que faz sentido para o paciente. O desafio sempre é aceitar a possibilidade da morte e entender que não estamos desistindo de quem amamos. Isso tem que ser claro, essa clareza de comunicação tem que ser explícita para todos que atendem um paciente com Covid ou com uma doença grave, inclusive com a família, né?
e para alguns pacientes prolongar a vida é o valor mais importante, mas para outros não. Então, todas as vezes que eu ofereço cuidados, eu tenho o conhecimento da doença, que isso a biologia nos traz, eu tenho o conhecimento do doente, que eu vou precisar acessar para respeitar essa biografia dele, né? E sempre pesar isso antes de reavaliar, antes de tomar uma conduta ou um procedimento, né? Toda vez que eu faço, que eu tenho uma ação, é muito mais difícil depois eu retirar isso do que eu não iniciar. Então, eu tratar um choque séptico com uma droga vasoativa, é sempre mais difícil eu retirar esse suporte a partir do momento que eu introduzi. Os estudiosos de bioética, eles refletem que isso não tem uma diferença de não iniciar um cuidado ou retirar o cuidado, se eu estou vendo que aquela terapêutica é fútil para o meu paciente. Mas para nós, enquanto equipe, é sempre mais difícil tirar um suporte iniciado do que não iniciá-lo, né? Então, é mais fácil eu não indicar uma intubação, explicando qual é a situação, os valores do paciente, do que eu simplesmente fazer uma extubação paliativa, por exemplo, né? Então, essas coisas a gente precisa sempre reavaliar, baseado no que a gente vai conhecendo dos nossos pacientes. As intervenções em cuidados paliativos, elas devem ser multidimensionais. A discussão e planejamento, então, sempre em equipe, interprofissional. A gente tem que lembrar que o sofrimento, ele tem 5 dimensões ali, familiar, social, que eu sozinho, como médico, quase nunca eu vou conseguir acessar todos os possíveis sofrimentos daquele paciente. Então, aí, a importância da equipe, né? Implementação do plano de cuidados de maneira modular, reavaliando planejadamente com a participação do paciente e da família, sempre que o paciente puder participar das discussões e objetivos de cuidados é importante, né? Mas na maioria das vezes, aqui, onde a gente está tratando de pacientes que chegam graves em UTI com a COVID, geralmente a gente está falando da participação da família, né? Os níveis de intervenção, eles devem ser considerados segundo o tipo e estágio da doença e o impacto funcional que aquela minha intervenção pode trazer na vida do paciente. A gente sempre deve utilizar a medicina baseada em evidências, mas uma medicina de evidências baseada no indivíduo, né? Então, identificar o padrão de saúde daquele paciente e oferecer os cuidados de maneira proporcional, organizada e planejada, com paciente, família e equipe, né? Cuidado paliativo é um modelo de assistência baseada na evidência e modificada pelo indivíduo, né? Então, a gente tem a ferramenta da opção terapêutica ou de intervenção e a gente tem os valores do paciente na outra mão. E pesar isso, o que é proporcional ou não, é a grande arte de se fazer cuidados paliativos de qualidade, né? Com eficiência e satisfação para todos os envolvidos. O Daniel Forte publicou no DMC esse fluxograma, né, de deliberação moral, muito interessante, que a gente sempre deve inconscientemente acessar quando a gente vai começar uma conversa dessa com pacientes, com familiares em situações críticas, né? Então, quais são os fatos que eu tenho, qual que é o quadro clínico de base, a funcionalidade e estágio da doença, ele tem indicadores de terminalidade ou não, qual que é a circunstância atual, a doença que ele tem é grave ou não, os valores do paciente, conhecer a biografia, aspectos culturais, as crenças dos pacientes, as expectativas e desejos em relação a tratamentos e risco, né? Preferência pessoal, o paciente tem diretivas antecipadas de vontade, que é uma coisa que a gente não tem, né, na imensa maioria dos pacientes, né? As normas, aspectos legais, código de ética médica, né, sempre utilizada a ética médica como norteador das nossas condutas, né, e quais são as consequências
do meu suporte oferecido, né? Riscos de possíveis desfechos em cada decisão terapêutica, o que aquilo pode influenciar a qualidade de vida futura, qual é a chance dessa minha atitude refletir numa melhora de qualidade de vida, né? Isso é proporcional para a fase que o paciente está, sim ou não? Sempre a decisão compartilhada, né? Para a gente tomar as melhores decisões. Futilidade, a gente, como eu falei, a gente precisa repensar antes de tomar algumas atitudes, né? Porque depois não adianta eu me arrepender no final, né? Ah, por que eu fiz aquilo lá? Por que eu deixei de fazer aquela outra situação, né? Então, a gente precisa sempre repensar para não se arrepender no final. E as visitas virtuais que a gente faz com maestria aqui, certamente todos os lugares que se organizaram como equipe de comunicação, como nós fizemos, tem nas visitas virtuais uma das melhores recompensas com relação à perspectiva da família que tem um paciente isolado com a Covid em um hospital, onde ele não pode vê-lo, onde ele não pode tocá-lo, né? E a gente tem um feedback muito bom disso, e já mais uma publicação mostrando o benefício disso, né? Onde a gente tem aqui a divisão em excelente, muito bom, bom, mais ou menos e pior, né? Onde todas as perguntas, né, são favoráveis às visitas virtuais, né? Então, isso são entrevistas com pacientes recuperados da Covid, né, pacientes críticos, né? Então, para a gente ver que realmente isso faz a diferença no planejamento terapêutico e até na abordagem do luto dos pacientes que falecem, né, para a família, o auxílio em lidar com aquela situação depois, a gente percebe que isso é muito satisfatório para os envolvidos, tanto para nós como assistentes, para quem faz a ligação, para a equipe de comunicação e principalmente para a família, que é o nosso, e o paciente, que são os nossos principais objetivos aí no cuidado. Existem situações que a gente precisa fugir à regra. A gente tem feito isso aqui, naqueles pacientes que a gente sabe que a probabilidade de morte é grande nas próximas horas ou nos próximos dias. A gente tem uma conversa bem aberta e franca com a nossa CCH do hospital, né, de liberar as visitas em situações, né, para que o paciente possa, para que o familiar possa vir pessoalmente ver o seu familiar que está próximo da morte, né, e isso a gente também tem uma assertividade de que isso faz muito bem para aquela família, né, e para o próprio paciente, né, quando o fim está próximo, você poder dizer para um familiar, o familiar poder dizer para você, né, desculpe-me, eu te perdoo, obrigado, eu te amo, adeus. Essas pendências resolvidas, mesmo que de última hora, elas têm um impacto imenso, tanto para o paciente, quanto para os familiares que enfrentarão o luto ali de forma mais amena, né? Então, toda vez que isso é possível, a gente deve fazer. Mas se não for possível, teleconsulta, videochamada, telefone, gravem vídeos, mensagens, tudo que a gente puder trazer para o paciente perceber que ele está próximo do familiar e vice-versa é de uma imensa qualidade de tratamento nesses casos. Esse pneumologista, esse Vitor Tseng, pneumologista, ele coloca essa possibilidade que está cada vez mais real, que a gente já está vendo acontecer, né, do que vem depois do Covid, né. Então, a primeira onda, claro, todos sabemos o que é, né, a imensa quantidade de pacientes doentes ao mesmo tempo, superlotação do serviço, depois que se recupera, como é que os casos crônicos, as sequelas, né,
a segunda impacto ou segunda onda, quais são os impactos nos pacientes sem Covid que tiveram, né, isolamento social, a questão econômica. A terceira onda, os pacientes que pararam de procurar atendimento, né, os pacientes que se tornaram frágeis, o vozinho que não vai na sua consulta, o paciente oncológico que interrompeu sua quimioterapia. Qual que é o impacto nas doenças crônicas dessa doença e desse isolamento, né? E a quarta onda, que deve ser imensa e arrebatadora, né, que são os problemas sociais, burnout, doenças mentais, traumas físicos, sequelas físicas, né? A gente já está aí há mais de um ano trabalhando como nunca e com um nível de estresse altíssimo e burnout. E qual que vai ser a consequência dessa futura, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral, né? Então, são coisas que a gente deve já começar a pensar. E quantas vezes a gente não se pegou falando isso, né? A morte parou de ser um tabu, agora a gente está cada vez mais, ela está cada vez mais próxima de nós, né? Hoje, com certeza, todos que estão assistindo essa aula perderam algum familiar, algum conhecido, algum parente. A doença chegou muito mais próxima de nós, né? E a gente enfrenta isso de uma forma engraçada, que a gente não percebe, né? Que a gente está já há um ano enlutado com essa doença, né? Então a gente já vê reações do tipo, vai passar, isso não vai ser grave assim. Lá no começo a gente falava isso, né? Aí depois a gente pensa naquele caso mais crítico que a gente viu, não é justo passar por isso, né? E, putz, o vozinho não tinha nenhuma doença e acabou morrendo por causa disso, e meu vizinho aqui fazendo um churrasco para 20 pessoas. Se ninguém da minha família pegar, eu vou começar a fazer um trabalho voluntário no que vem, eu vou mudar minha vida. Nossa, chegamos a 400 mil mortes no Brasil. O filho da dona Maria está internado na outra UTI e ela está internada aqui comigo, mãe e filho. Não é justo isso. Não dá para se acostumar com esse novo normal, mas vamos seguir em frente. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, se a gente parar para pensar, todos nós já fizemos isso aqui, já falamos isso abertamente ou inconscientemente, e nada mais é do que o quê? Um luto que a gente está vivendo, né? A fase de negação, a fase da raiva, depois da barganha, a depressão, a aceitação, as 5 fases do luto da Elizabeth Kübler-Ross, né, descreve. Isso a gente consegue perceber isso no dia a dia com pequenas atitudes nossas e de todos que estão envolvidos com essa terrível doença, né? E falando ainda de luto, que é uma coisa assustadora, a gente vai ter uma quantidade de pacientes enlutados de forma patológica da mesma proporção que a gente tem de mortes pela Covid. Se a gente colocar aqui, isso aqui são dados de ontem, antes de ontem que eu acessei, né? 3 milhões de mortes. Se para cada morte a gente tem de 5 a 10 pessoas enlutadas, vamos falar aí que a gente tem 15 milhões de pessoas em luto, e uns 20% dessas pacientes vão ter um luto patológico, que vão causar perda de qualidade de vida para elas, né? Tanto no aspecto emocional, psicológico, mais físico também, né? A gente está falando em 20% de 15 milhões, são 3 milhões. Então, a mesma quantidade de morte que nós temos pela Covid, nós vamos ter de pacientes enlutados de forma grave e patológica. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar em como prevenir essas situações enquanto a gente pode. Porém, apesar de tudo, tem coisas boas que a Covid vai deixar para nós, eu acredito. Então, a gente passou a discutir mais sobre valores e princípios do paciente, seja por pressão de alocação de recursos, que a gente não chegou naquela situação catastrófica da Itália, de não entubar pacientes acima de tal idade, né, por, obviamente, gestão de recursos, né, mas a gente chegou perto disso, então a gente passou a discutir mais sobre valores e princípios. As relações humanas vão ser mudadas depois de tudo isso,
esse isolamento social, essa nova perspectiva, esse novo normal, né? A solidariedade das pessoas, quanto que a gente não viu, desde lá do começo, com aquelas ações no condomínio, de a pessoa mais jovem buscar comida para o vozinho que está isolado, né? A valorização de diversos profissionais que a gente não dava valor, como eles passaram a ser importantes, né? Como as profissões vão se reinventar depois disso, né? O padrão de consumo, a gente passou a ver que aquilo que eu ia no shopping comprar uma besteira no final de semana passou a não ter menor importância. A gente deu mais valor à família, ao convívio individual, né? Os cuidados com a saúde, né? Como a gente aprendeu que é importante lavar a mão, usar álcool em gel, as máscaras, isso vai ficar como um legado positivo para todas as doenças e para as próximas pandemias que devem vir, né? O uso da telemedicina, o teleensino, como que isso impactou, e são medidas que vão ficar no futuro. Eu não tenho dúvida que a gente vai utilizar isso daqui para frente, e isso é excelente, eu poder conversar com alguém que está em outra cidade, em outro país, fazer uma reunião junta, como a gente está fazendo aqui. Então, são coisas que a gente valorizou muito durante a pandemia, e isso tenho certeza que vai ficar como um legado positivo. E a valorização e importância do trabalho multidisciplinar. Nunca a gente esteve tão unidos para combater uma situação crítica, né? Então, eu digo isso e eu vejo isso na equipe, que, claro, tem todas as dificuldades de relacionamento entre profissionais, mas a gente conseguiu fazer um trabalho em equipe de excelência, que chegou no momento que a gente fica feliz com a atitude de alguém que a gente nem conheceu, mas soube que isso aconteceu no nosso serviço. Então, é uma mudança que vai ficar para o bem, e a gente vê que isso aqui tem que ser incorporado em todos os locais que prestam atendimentos a pacientes graves. E aqui, como sugestão, para terminar, eu coloquei isso aqui, que todos já viram, muitas vezes aí, saiu bastante na mídia agora, são ações que a gente pode ainda melhorar mais o nosso atendimento, fazendo esse prontuário afetivo. A gente pode deixar isso na maca do paciente, a gente pode pendurar em cima do leito dele, né? Perguntas simples, do que gosta de ser chamado, o que mais ama na vida, qual que é a música preferida, o gosto, mensagem de esperança, para todo mundo que for atender aquele paciente, ter um acesso a isso e atender ele da melhor forma. Então, é uma ideia muito interessante que eu acho que a gente precisa começar a aplicar e isso se difundir para todos os que estão relacionados ao cuidado com aquele paciente. Acho que é isso, gente. Agora acho que tem uns minutinhos aí para a gente conversar, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago, pela apresentação, uma aula muito importante para a gente, principalmente nesse momento, né? Por isso que a gente insistiu tanto, para a sua presença, né? E, assim, acho que isso acrescenta muito na qualidade, né? Do nosso trabalho, das nossas reflexões. Então, primeiro eu gostaria de abrir a pergunta para quem está assistindo, e depois a gente abre aqui para quem está presente aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa para falar, a gente está abrindo para vocês. Deixa eu falar todo mundo de uma vez, um de cada vez só. Deixa eu ver aqui, a Tânia perguntou se os psicólogos que fariam esse suporte, se isso varia de instituição. Qual suporte? Eu não entendi. Acho que ela perguntou durante a apresentação, né? Algum slide, se tiver ainda aí, se puder
explicar melhor aqui. Como trabalhar esse momento com o paciente e a família, né, o luto, é a nossa maior dificuldade, na verdade, é esse enfrentamento, né? Eu acho que aquilo que eu falei sobre as medidas que a gente tem para amenizar isso e aproximar a família do cuidado é fundamental, né? A gente sabe que os pacientes que morreram e tiveram um processo de comunicação ruim, certamente terão lutos patológicos, né? Do contrário, aquele paciente que a gente conseguiu fornecer uma comunicação de qualidade, a gente percebe isso nas reações das famílias, com mensagens depois de agradecimento e coisas do tipo, que a gente percebe que o que a gente fez ali vai fazer a diferença no enfrentamento do luto daqueles pacientes. Mas isso, para mim, é uma questão puramente de comunicação adequada, né? Do comunicador ter o receptor e eles se entenderem de forma adequada. Se a comunicação sai ruim, a gente vai ter problema com o luto, né? A comunicação com o paciente, preparar o paciente para o próximo passo, o exemplo, a intubação. Sempre que possível e o paciente tiver consciências, a gente sempre tenta compartilhar as decisões técnicas com o paciente, né? Ou com a família. Só lembrando daquela questão que eu coloquei, né? Que a atitude, a ação, é uma decisão médica, né? Então, eu não discuto, não coloco em discussão com a família se eu devo dar ou não antibiótico para aquela pneumonia. Quem tem a capacidade técnica para saber se essa atitude vai ser benéfica ou não para o paciente sou eu. Agora, tem situações em que a gente precisa conversar sobre as atitudes de forma rápida e assertiva, né? Então, aquele familiar, aquele vozinho, ele tem uma funcionalidade baixa, ele já tem uma chance muito grande de não sobreviver se ele for entubado, mas ele acabou de ganhar uma netinha, que isso faz a diferença na vida dele. Então, para ele e para a família, se ele tiver aqueles 10% de chance de sobreviver, se ele for entubado, aquilo faz sentido para ele naquele momento. Então, a gente respeita a autonomia do paciente e faz a ação, a atitude, mesmo sabendo que existe uma chance maior dele não se recuperar. Mas individualização, proporcionalidade, fase de doença, tudo isso tem que ser pesado e conversado. Deixa eu só fazer uma pergunta daqui para aproveitar o gancho aí da intubação. Primeiro, quero agradecer, né, ao doutor Tiago, como sempre, assim, uma aula, né, que nos acrescenta muito, né? Por isso que a gente quis tanto que ele viesse, porque todas as aulas que a gente assiste, a gente sempre tem muito aprendizado, né? Hoje o doutor Tiago trouxe muitos artigos, e a nossa intenção é essa mesmo, de poder estudar, de poder conhecer o que está acontecendo, para a gente sempre melhorar, né? Eu queria, assim, pedir para o doutor Tiago falar da impressão que ele tem em relação aos pacientes que vão ser intubados, né? Porque essa foi uma demanda, no início aí da pandemia, no primeiro ano da pandemia, né, que nos foi direcionada, né? Quando o paciente ia ser intubado, às vezes a equipe, né, por vezes a equipe chamou a psicologia, né, para preparar, eu vou colocar entre aspas aí, esse paciente para intubação. A gente ficou muito angustiado, né, porque a gente nunca presenciou o paciente sendo intubado. Quando a gente está tendo uma UTI geral, quando a gente chega lá, o paciente já foi intubado. Então, o paciente geralmente chega na UTI intubado, diferente do Covid, que o paciente vai evoluindo para essa intubação, né? E a gente vai vivenciando junto com o paciente, a equipe também, o paciente participa também desse momento, porque a equipe se prepara para intubar esse paciente, ele acaba vendo, né, todo esse cenário. E aí, essa foi uma das coisas que nos angustiou. A gente conversou a respeito disso, como a psicologia poderia, né, trabalhar essa questão, e uma das coisas que a gente tem observado no pós-UTI, quando a gente pergunta para o paciente, né,
como que foi esse momento da intubação, né, alguns pacientes têm nos relatado, primeiro que o médico não falou para ele, né, que ele ia ser intubado, né, falou que ele ia tomar uma medicação, ele ia dormir, né, e depois, né, ele ia acordar, enfim, ia ficar melhor, ia respirar melhor, e assim o paciente nos conta isso com certo alívio, né, porque o paciente, naquele momento, ele sequer, né, tinha a consciência de que aquilo ia ser intubado, principalmente os idosos, né, porque quando o paciente relata isso, né, eu perguntei assim, tá, mas o senhor sabe o que é intubação? Sabia o que era intubação? Já tinha visto, né, e os pacientes dizem, não. Então o médico contou para ele assim, que ele ia tomar uma medicação, né, e que ele ia dormir. Inclusive, alguns pacientes contam até assim, eles falam, doutor, então me dá uma medicação para eu dormir mais tempo, então a noite inteira, né, que você vai dormir algumas horas. Então, assim, o que é que a gente tem observado, né? E isso é uma pergunta que a gente precisa pensar. Será que a gente precisa mesmo contar para o paciente, né, que ele vai ser intubado naquele momento, um paciente que talvez não tenha essa percepção ou que chegue muito grave, né? A gente observou isso no caso. Mas os pacientes novos, né, eles têm muita consciência, né, de que o que vai acontecer, e eu acho que a angústia é muito maior. Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão, que é uma questão que não está sendo demandada e a gente, né, tem discutido também. É sempre uma situação de comunicação clara, né? A gente precisa ser claro sobre o que a gente vai fazer. Eu acho que explicar para o paciente o que a gente está propondo e vai fazer é um direito inalienável, né? Eu preciso ter essa conversa com o paciente, né? Agora, como essa conversa vai ser feita, pode variar da situação, né? O paciente com consciência, sem consciência, com mínimo consciência. O paciente que fala que não quer ser intubado, ele fala que não quer ser intubado por quê? Porque ele sabe o que é o procedimento, ele sabe como é feito e o que vai acontecer com ele nos próximos dias, ou ele não quer ser intubado porque todos ao redor dele, os vizinhos e a mídia e a família, falou que quem é intubado com Covid morre. Então, às vezes é difícil a gente chegar nisso. O paciente que não quer ser submetido a uma terapia, ele tem a autonomia de não querer, só que ele sabe o que ele está negando. O paciente que não quer fazer hemodiálise, por que ele não quer fazer hemodiálise? Ah, porque a minha vizinha que fez hemodiálise, ela ficou numa cama, e ela sempre tinha que ir lá na máquina e voltar para o hospital, eu não quero fazer isso. Mas e os outros pacientes que fazem hemodiálise e têm uma qualidade de vida boa? Essas conversas que a gente precisa acessar com o paciente, que às vezes a gente precisa da ajuda multiprofissional. E na questão de intubação não é diferente. A gente precisa compartilhar, sim, com o paciente o que vai ser feito, qual é a nossa realidade. Nós temos uma taxa de mortalidade de 40% de pacientes em ventilação mecânica. Então, eu costumo dizer, o paciente que chegou no momento que a gente vai precisar realizar a intubação, falou, olha, você tem mais chance de morrer nesse internamento, né? Então, clareza de informação. Ainda bem, os pacientes, a gente vê, né, pós-UTI, eles têm poucas memórias, né, então isso deixa a gente mais tranquilo com relação a isso, mas, como você disse, já que os mais jovens lembram bastante, né, e a gente precisa ser bem claro, porque o que eles têm no momento é medo, né, e como que a gente acessa esse medo de forma aguda? Às vezes é difícil, que terapias, que armas que a gente tem para enfrentar isso, porque é uma decisão tomada de em uma hora eu vou ter que resolver isso, não adianta, não dá para eu esperar e ter uma conversa, fazer uma reunião familiar, chamar todo mundo. Geralmente são situações agudas e críticas que eu preciso definir naquele momento, então realmente é muito difícil. Mas eu acho que, sempre que possível, conversar e explicar o que vai ser feito para o paciente. Eu estou tendo uma conduta na Covid minha que me faz muito bem, que é videochamada antes da intubação. Então, eu tive experiências de intubar o paciente e logo ele falecer, né, porque não conseguiu oxigenar de forma alguma aquele pulmão,
e ele morrer, não do procedimento da intubação, mas da insuficiência respiratória intratável, e pacientes que não puderam se despedir da família, não puderam ter uma conversa. Isso me marcou muito no começo, assim, nós tivemos pelo menos 2 casos que eu fiquei bem angustiado. Então, agora, de rotina, eu tenho feito isso aqui ou no serviço privado, vou entubar o paciente, ligo para a família, converso com o paciente, videochamada, conversem, aí depois, tudo resolvido, a gente vai lá e faz, né? Então, são opções que a gente tem para tentar amenizar um possível sofrimento aí futuro, mas é difícil. Doutor Thiago, aproveitando, então, essa videochamada poderia ser estabelecida como um protocolo de pré-intubação, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que é muito importante para o paciente, para a família estar presente naquele momento. Então, eu acho que a gente poderia até pensar não só como uma conduta específica, mas como um protocolo para que os demais plantonistas, os demais profissionais também possam, né, fazer até porque são poucas, né? A maioria chega entubado já para nós agora. Então, são poucas intubações que a gente está tendo. Geralmente são as reintubações, mas o paciente chegar não entubado e passar pela intubação aqui está diminuindo bastante. Então, acho que daria para fazer e eu acho interessantíssimo. Mas daí fica a dica para os colegas que trabalham, né? Que trabalham que estão passando por esse momento, né? Então, acho que fica a dica. Aproveitando, eu queria falar assim, a gente tem, nos últimos anos, né, trabalhado bastante com cuidados paliativos, aprendido bastante, né, a gente fez muitas reuniões, e, em especial, aos pacientes do Covid, eu fico pensando na questão das reuniões familiares, que eram nossa rotina, né, com os pacientes não Covid. Então, assim, a gente não tem, imagino que não seja possível, né, essas reuniões familiares presenciais, e como que vocês têm realizado, o que você tem pensado? Eu acho que não tem uma resposta correta, mas, assim, um pouco assim, o que você tem pensado, o que tem sido possível ser feito em relação a esse ponto especial? Porque a reunião familiar de cuidados paliativos é fundamental, sempre foi algo muito, né, essencial para os cuidados, né? Então, um pouquinho em relação ao Covid. A gente deixou tudo que não é Covid para trás, né? Infelizmente, a gente diminuiu nossa atuação enquanto equipe aqui dentro do hospital, para não Covid, né? Isso porque a gente está lá, todo mundo enfrentando uma doença aguda, né? Então, a gente vai ter que... Só que o negócio não acabou, e agora a gente vai ter que se reinventar, né? Como fazer isso? Acho que no momento, através de videochamadas, né? Aí a gente cai na dificuldade, como fazer uma videochamada, uma conferência familiar por videochamada, é complicado. Mas eu acho que a gente vai ter que se reinventar, porque isso não tem previsão de... Antes a gente falava assim, não, a hora que terminar a gente volta, né? Faz, daqui a pouquinho já está todo mundo aí se reunindo de novo, e já se foram mais de um ano aí, nada. Então, acho que se reinventar. Eu acho que essas visitas vão ser feitas de forma virtual, ainda bem que cada vez mais está mais fácil, né? A disseminação de aparelhos e conexão com a internet não é mais uma restrição tão grande, e eu acho que a gente vai ter que se reinventar quanto a isso. Percebo que os médicos acabam ficando com muitas tarefas, mas não sei se todas as instituições fazem isso através das psicólogas. O que a gente fez aqui, Tânia, foi montar uma equipe que a gente chama de equipe de comunicação, né? Mas que, na verdade, é uma equipe de acolhimento de sofrimento, né? E nós temos todas as profissões juntas aqui, né? Os psicólogos, assistentes sociais, a fonoaudiologia, nutrição, todos os voluntários que quiseram ajudar, no começo só com as videochamadas, né? Mas depois a gente já
percebeu que pode ampliar, né, atendendo demandas da família, atendendo pontos específicos no cuidado com aquele paciente. Então, realmente, acho que os médicos estão sobrecarregados no atendimento e a gente precisa cada vez mais unir as profissões para coisas que às vezes vai sair daquela zona de conforto, né? Então, imaginar que alguém não... Um assistente social pode ser não relacionado ao cuidado, físico mesmo, de contato com aquele paciente, está lá dentro de uma UTI paramentado, fazendo videochamada. Então, isso foi muito bonito que a gente criou aqui, e realmente é um time multidisciplinar de acolhimento, para ajudar qualquer demanda que surgir nessas circunstâncias, né? Eu quero. A gente já sabe. Eu quero saber esses cabelos brancos aí com o Covid. Aumentou bastante na Covid, né? Eu queria falar um pouquinho da equipe, doutor Tiago. Um dos slides que você trouxe as fases do luto, né? Em relação, não só à equipe, em relação à população de forma geral. A minha impressão é que, pensando naquele slide que você trouxe, é que a equipe chegou na fase da aceitação. Não sei se é a tua impressão também, porque agora a gente está um pouco mais relaxado. Eu lembro que no início foi muito difícil, a gente ficou pensando em algumas estratégias, né, para dar conta dessa angústia da equipe, e isso também nos é interessado, né, quando se trata de equipe, eles pensam na psicologia, que a gente precisa dar, né, fazer alguma coisa. E aí, assim, a gente tem falado muito em saúde mental, pós-pandemia. E a impressão que eu tenho é que as pessoas estão lidando, de certa forma, bem com essa pandemia. Eu não sei se vai ser esse boom aí, né, de transtorno psiquiátrico que a mídia propaga, né? Inclusive os pacientes pós-Covid que ficaram extremamente graves. O que é que a gente tem observado no pós-UTI é que, assim, os pacientes que já tinham uma comorbidade psiquiátrica, né, teve um agravamento desses sintomas. Mas os pacientes que não tinham nada, né, eles não têm apresentado ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, né? Então, esse é um dado que está nos aparecendo aí com as nossas avaliações, 3, 4 meses depois do pós-UTI. E aí eu estou pensando na equipe, eu acho que, não sei se a impressão também, me parece que a equipe tem dado conta de forma mais tranquila, né, desse momento, a própria carga de estresse, né, a carga física mesmo do trabalho e emocional. Não sei se, né, você que está mais junto, ali próximo, não sei se você percebe isso. Eu tenho essa impressão que você falou mesmo, que no começo medo e raiva eram os principais na equipe, e agora uma aceitação estranha. Eu vejo com estranheza as pessoas lidando com morte, com sofrimento nessa fase. Parece que eles se acostumaram de uma maneira que eu não sei se é adequada. Eu não sei se isso não é uma fuga, né? Uma situação que a gente coloca, mas pessoalmente eu me preocupo muito. Eu acho que isso ainda vai estourar lá na frente. Na hora que acabar e soltar todo esse peso que carregaram durante todo esse tempo, eu acho que a gente vai ter problema com isso. Você fala da equipe de forma geral? A equipe assistente, de forma geral. Enfermagem, médicos e técnicos de enfermagem. Principalmente essas 3 que estão, né, presencialmente ali lidando com isso. Então, já presenciei atitudes no começo de desespero, de agressões verbais entre equipes e choro fácil durante o atendimento sem motivo, né? E isso eu não estou vendo mais, mas eu estou vendo mais pontos que a gente percebe que a qualidade deu uma diminuída na assistência. Poxa, aquele vozinho, ele parou porque a nora ficou desligada. E isso a gente não percebeu. Ele ia morrer, ele estava com uma dose altíssima de droga vasoativa, mas atitudes que, fazer o quê? Aconteceu, que não é para a gente se conformar com isso, né? São situações que a gente deve levantar e falar, poxa, isso não pode acontecer, juntar todo mundo
E eu me preocupo. Eu acho que a situação atual é essa de aceitação geral, mas eu não sei até quando que isso não vai fazer mal lá na frente. E a gente tem dificuldade de como ajudar isso, né? A gente tem, porque a pessoa não percebe, né? E não aceita a ajuda, né? Eu acho que a gente, no começo, aquelas ações de vídeos da família e mensagens de apoio, aquilo foi muito legal. Nossa, naquela fase foi... Só que agora eu não sei como ajudar. Eu parei pensando nesses tempos e não sei. Eu acho que a gente precisa sentar, estudar e ver o que a gente pode fazer, né, para melhorar. Me parece, sim, que apesar de aceitar que isso acontece, e a gente passou dessa estranheza, desse medo, dessa depressão, talvez, mas estando em contato ainda com isso, a gente teve que desenvolver essa frieza, né? Talvez para conseguir aceitar, a gente teve que se distanciar. Enquanto tivesse, pelo menos os profissionais, sofrendo naquela situação, né, junto, daí tinha essas problemáticas mais evidentes, mas agora, para conseguir aceitar de boa o que está acontecendo, você tem que... Você fica meio assim, sem sentido naquilo, e eu acho que isso também influencia no cuidado, né? Para você não sofrer com as muitas mortes de vários pacientes, você tem que, para cada um deles, se vincular menos, ter menos esse cuidado, para que você não sofra. Mas daí, quando a pessoa morre, você já, tipo, já ia acontecer mesmo, né? Então, realmente é complicado essa situação, né? É uma aceitação que não é uma aceitação que permite você ficar, não, agora tá tudo bem, vida que segue. É uma aceitação de, pô, acontece, não tem o que fazer, e é isso. Ainda assim é uma aceitação, eu acho que de uma forma pessimista, talvez. Uma frieza para te proteger, mas que isso pode influenciar na sua atitude. Isso é muito... Isso é muito percebido no burnout, né? Sim. Esse afastamento para você conseguir lidar com aquela situação. Né? Não significa que não vai afetar de alguma forma, né? E aí... A qualidade, né? Porque o burnout é a hora que isso afeta a sua qualidade de trabalho, né? Eu acho que o grande ponto principal é a sobrecarga de trabalho. Eu acho que se a gente conseguisse horas de descanso, pós-plantão, né, uma jornada de trabalho digna, com remuneração adequada, com certeza a gente ia pensar mais nisso e eu acho que ia trabalhar com mais qualidade. Mas plantão todo dia e sai de um e vai para o outro, aí acaba entrando nesse automático mesmo e a frieza acaba tendo que acontecer. E aí você vai para a sua casa, supostamente você descansaria com a sua família, mas também na sua família, com seus amigos e outro. Você não consegue ter o mesmo lazer de antes. Talvez as pessoas que poderiam te apoiar, um momento que você vai descansar, relaxar, a gente não está podendo, a gente está preso dentro de casa, aí dentro de casa com os seus pensamentos que estão ali dentro do trabalho, ou nas mortes do Covid, ou na sua família que está correndo perigo. Então, o descanso ele não vem junto com o afastamento do local de trabalho. Ele persiste. Sim. É difícil. E falar em descanso, né? Descanso não tem, né? Então, assim, a gente sai, né? A gente está nesse... Descanso físico e mental. E a gente não tem as alternativas. Vamos para o cinema, né? Vamos sair com um grupo de amigos, vamos nos reunir. Então, eu acho que é bem... isso é um momento específico. Pode falar. Eu ia falar que essa aceitação me lembrou a pesquisa que eu fiz com coveiros, que é uma atividade que está muito próxima da morte. Eles têm essa aceitação estranha, um tanto fria, que no caso os autores chamam de banalização da morte. E para você lidar com a morte todo dia, todos os dias, da mesma forma, você tem que realmente desenvolver uma forma de ignorar ela de certa forma. Acaba perdendo um pouco de sentido e acaba se tornando uma morte aceita, mas é estranha ainda na fala da pessoa. Você percebe que é uma aceitação que em algum momento aparece como sofrimento. Quando isso, principalmente, a gente conseguiu fazer tanto com uma pessoa que estava terminando o trabalho como coveiro, quanto alguém que já estava há muito tempo na profissão. Dá para ver que quando a pessoa está saindo disso, ela consegue lidar melhor com isso. Consegue trazer essas questões como sofrimento, como realmente a morte, como ela deve ser lidada. Então,
eu acho que é uma aceitação que em algum momento vai começar a cair para trazer esse sofrimento à tona, para as pessoas começarem a lidar realmente com isso. Mas parece, dentro desse diálogo, que isso vai acontecer uma vez que isso deixar de ser tão presente, né? No caso, a pessoa teve que parar o contato com a morte, né, constante, aí ele pode pensar melhor sobre, e a gente não tem essa pausa ainda, né? Essa opção de parar um pouco de pensar. A Adriana, que está assistindo ao vivo, levantou a mão ali antes. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tudo ótimo. Eu gostaria de fazer 2 pontuações, na verdade, mediante a conversa de vocês. Uma delas, que quando nós falamos do cuidado paliativo, a primeira ideia que ainda vem à mente é em pessoas com a idade mais avançada. O início da Covid confirmou isso para a gente, tanto no número de mortes ou de pacientes que precisavam pensar nesse cuidado paliativo, por exemplo, mas que a gente está começando a entrar em fase diferenciada, né, em que nos faz lembrar que o cuidado paliativo é lato sensu, ele não é aplicado numa parcela cronológica, né, da biológica da população, e que essa segunda onda veio arrebatar. Eu concordo, eu não sei se é o Pedro que está lá atrás, eu não estou enxergando direito, que falou sobre a banalização da morte. Eu concordo, que eu acho que nesse momento talvez que a equipe esteja fazendo inconscientemente, eu não acredito que seja uma postura consciente, de para se proteger, né, um mecanismo de defesa mesmo do ego, para se proteger, tendo em vista que, querendo ou não, culturalmente, nós aceitamos melhor a morte daquele que já viveu mais, em detrimento daquele que viveu menos. Hoje a gente vê os jovens, aqueles que estão formando família, grávida, e tudo quanto é modelo, né, de pessoas sendo acometidas. O outro ponto que eu gostaria de levantar e que vocês estavam comentando em relação ao estresse da equipe, e eu concordo com o Thiago, eu acho que isso vai estourar em algum momento, se é que já não está estourando com parte da equipe que está na lida desde o início. E outro ponto que eu penso que é produtivo nesse momento, é que antes, quando a gente estava fora da atividade com os pacientes com Covid, a gente ainda ficava falando sobre Covid. E agora a gente tem uma tendência até quase de negar, não sei se vocês percebem isso, de negar informações relacionadas a isso e de querer falar de outros assuntos que não sejam relacionados à Covid, tendo em vista, né, acho que foi a Sheila que comentou, eu não posso ir no cinema, eu não posso ir a um restaurante com os amigos ou na casa dos amigos, então, pelo menos, eu vou tentar falar de um assunto diferente. E isso, quem sabe, pode ser um fator positivo que esteja impactando na vida desses profissionais para ter um melhor enfrentamento. Então, aí, os 2 pontos, né, da moeda. Eu acho interessante como a gente passa por diversos sentimentos numa situação rotineira. Às vezes, vou dar um exemplo, semana passada eu estava de plantão na policlínica, no hospital privado, e eu tive que entubar um paciente com Covid e fiz tudo isso, videochamada, falei com a família, conversei, o paciente estava com muito medo, conversei, expliquei, falei que ia fazer um pouquinho de sedativo e tal, foi tudo lindo, perfeito, deu certo. Cheguei nesse domingo para fazer o plantão, vi o pacientinho lá sem sedativo, quase sendo estubado, falei, olha, perfeito, né? Quando eu fui falar com a família, nossa, doutor Thiago, que bom que você está de plantão, a gente ficou feliz que você explicou tudo certinho. E daí aconteceu de novo, na mesma noite, mais um paciente que eu precisei entubar. Família, telechamada, tal, e essa não deu certo. Ela teve uma parada cardíaca depois da intubação, ela fez uma hipoxemia que eu não consegui. E eu saí daquele plantão que eu estava com uma sensação boa de dever cumprido, de gratidão. Esse domingo eu saí com raiva de novo dessa doença. Eu falei, não é possível.
essa mulher não tinha nenhuma doença, ela só tem Covid. E ela vai morrer disso e eu não consegui ajudar. Então, essas coisas vão e voltam, né? Às vezes a gente está nessa fase de todo mundo acostumado já, mas daí volta a raiva, e volta o medo, e volta a sensação boa ali de dever cumprido. Isso é muito complicado, tem que acabar logo. Não, senão vocês vão ter muito pacientes daqui para frente, viu? Isso lembra que a gente não pode tudo, né, Tiago? Exato, com certeza. Que a gente tem que se conformar com o que é o possível para o momento, né? Isso é dureza. E quanto que a gente está refletindo nisso, né, ultimamente? Quando que a gente olhou para dentro de nós mesmos e começou a refletir sobre essas coisas? Acho que um ano inteiro de terapia, né? Autoterapia. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Que está todo mundo querendo almoçar. A gente tem observado também, Tiago, uns delírios meio esquisitos, né, nesses pacientes. Não sei se tu tem percebido, né, quando a gente vê um paciente lá na UTI em geral, né, em delírio, um paciente que está no Covid, a gente tem percebido que esse paciente tem ficado mais agitado, mais tempo em delírio, né? Os pacientes têm nos contado de experiências terríveis, né? No ambulatório, pós-UTI, a gente tem relatos riquíssimos, né? E como esse paciente vivenciou esse período lá. E é muito estranho, muito diferente. Será que tem alguma questão aí? Não sei se... Eu acho que o isolamento é o principal, né? É a clausura, né? É o paciente que está cercado de gente mascarado, encapado da cabeça aos pés, e o medo sobressai, né? Sem ver a luz do dia, né? Aquilo tudo que a gente sabe que predispõe delírio na UTI, eu acho que na Covid é aflorado, né? Potencializado 4, 5 vezes, né? E eu tenho a ideia de que essa é a grande causa mesmo. É o paciente com biombo dos dois lados, o paciente que está acordado olhando para uma paciente que está entubada, porque a gente não consegue dividir os setores, está todo mundo na mesma condição ali, o homem com a mulher, sem roupa, o outro com roupa, um virado de barriga para baixo, e o paciente sem nenhuma ideia do que é aquilo, né? Ele saiu da casa dele e veio parar num lugar desse, né? Eu acho que o potencial, e não me surpreende esse tanto de delírio, eu acho que é mais associado a essa clausura toda aí do local. Eu percebo que muitos nem sabem o que aconteceu também. Quando eles estão saindo da situação, eu pergunto, né, se eles sabem como eles vieram para ali, como eles estão, ele não sabe, ele não quer se lembrar de ter ficado mal às vezes. E aí o cara acorda naquele lugar e não sabe o que aconteceu, né? Para nossa alegria, as medicações que a gente utiliza ali como sedativos, eles provocam uma amnésia lacunar, e isso um pouquinho antes já. Então, raramente os pacientes se lembram do período da UTI, quando eles ficaram sedados. Isso é bom para nós, graças a Deus. Mas eu acho que a gente pode pensar em implementar algumas questões pontuais para, pelo menos para que esse delírio não exacerbe. Luz do sol, banho do chuveiro. O duro é que a gente esbarra na falta de recursos humanos, né? Então, toda vez que eu entro lá e peço para sentar um paciente na poltrona, todo mundo me olha cara feia, né? Porque parece que eu estou fazendo aquilo para dar mais trabalho para a equipe, né? Mas acho que a gente esbarra na alocação de recursos mesmo, humanos, né? Até o tempo de contenção do paciente. Sim. É um tempo que é mais demorado, né? Pela questão, né, da própria pandemia, do número da equipe mesmo. O paciente está com agitação muito exacerbada, né? Então, esses pacientes também têm ficado mais tempo contidos. Mas essa mentalidade que a gente criou, e isso é uma coisa boa que vai ficar, sabe? Dos médicos novos que estão ali, dos enfermeiros novos, de pegar um paciente lá na cadeirinha e levar para tomar um sol, encontrar a família, mesmo que esteja do outro lado da rua. Isso está surgindo de forma involuntária, às vezes.
sem a gente pedir, eles estão fazendo isso. Eu falo, nossa, criamos uma mentalidade diferente aqui, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas boas aí que vieram para ficar. Mas para melhorar isso de delírio mesmo, eu acho que só no ambiente, né? Para melhorar. E mesmo essas ações, né, pelo menos assim, eu vejo como também cuidados paliativos. Claro. Porque cuidados paliativos, que a gente vai tomar decisões que são decisões de entender isso. Começa a ter esse entendimento, eu acho que, né, há pouco tempo, né, porque a nossa impressão também era que cuidados paliativos você faz com aquele paciente que está já morrendo e não é verdade, né? A gente tem sempre que lembrar que cuidados paliativos é uma abordagem, né? E que o objetivo foi esse alívio do sofrimento. Então, a gente pode fazer isso em qualquer contexto, né? Em qualquer lugar. Isso aí. Mas acho que agora a gente encerra a aula, né? Agradecendo mais uma vez, doutor Tiago, pela sua apresentação, pela sua disponibilidade, né? Então, acho que foi uma aula muito enriquecedora. Então, muito obrigada. E a gente vai estar finalizando agora, que já deu o nosso horário. Obrigado a todos. Até mais.